Fala, meu estudante! Você sabe o que é um produto notável? Você sabe diferenciá-los? E o mais importante, você sabe como resolvê-los? Para falarmos sobre produto notável, pessoal, primeiramente precisamos entender, saber o que é uma expressão algébrica. Vimos em aulas anteriores, que uma expressão numérica são expressões matemáticas que contêm termos com números. Quando há uma expressão matemática que contém letras, a gente diz que essas operações, essas expressões matemáticas são chamadas de expressões algébricas. Ou seja, uma expressão algébrica nada mais é do que expressões matemáticas que contêm letras. Vamos citar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você entender. Digamos que nós temos aqui, 2 2x mais 2y igual a 2. Então, analisa que nós temos aqui operações envolvendo números e também envolvendo letras, ou seja, trata-se de uma expressão algébrica. Um outro exemplo seria, digamos, 3 vezes x mais ou menos 3x igual a 0. Mais uma vez, temos números e temos letras. Portanto, temos uma expressão algébrica. E, por fim, considere o seguinte caso, Vamos lá para o terceiro caso. Então, mais um exemplo. A ao quadrado mais 2b mais ou menos mais 3c igual a 0. Beleza? Então, analise que todos esses três exemplos aqui eles contêm letras, além de números. Então, trata-se de expressões algébricas. Essas são expressões algébricas. E os produtos notáveis, pessoal, são expressões numéricas, expressões algébricas. Só que essas expressões algébricas são casos em que se repetem bastante em expressões matemáticas. Então, às vezes, são expressões, por exemplo, que são muito complicadas de você responder. Então, você daria um cálculo imenso para você responder. Então, ela se repete tantas vezes, da mesma forma que foi criados, eles receberam esses nomes especiais de produtos notáveis. E nessa aula, são 5 casos, certo? São 5 casos. Nessa aula, iremos falar o primeiro deles, que é quadrado da soma de dois termos. E nas aulas seguintes, iremos trabalhar os outros casos, para nossa aula não ficar muito longa, tá bom? Então, quadrado da soma de dois termos. Vocês devem lembrar lá da potência, De potência, quando nós temos, por exemplo, 2 elevado a 3. Isso aqui quer dizer que você vai multiplicar o 2 por ele mesmo, 3 vezes. Certo? Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 que dá 8. Portanto, 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3 é igual a 8. O mesmo caso se nós tivéssemos, por exemplo, 2 ao quadrado. É o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, que dá 4. Analisa que nesse caso aqui, no quadrado da soma de dois termos, nós temos agora uma soma de duas letras, ou seja, uma expressão algébrica ao quadrado. Então, esse termo aqui é chamado de quadrado da soma de dois termos. E o que significa aquilo ali? Significa, pessoal, que nós temos o quê? Vamos colocá-lo aqui embaixo, A mais B ao quadrado, quer dizer que você está multiplicando a base, ou seja, A mais B por ela mesma 2 vezes. Ou seja, A mais B vezes, o pontinho aqui significa multiplicação, A mais B. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai multiplicar o primeiro termo pelo segundo termo. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente vai multiplicar o A do primeiro termo pelo primeiro A, pelo A do segundo termo, e depois o A pelo B, o segundo termo. Tá? Feito isso, a gente agora pega o segundo termo do primeiro, o B aqui do primeiro, e multiplicamos pelo primeiro termo do segundo,
que é o A, e depois pelo B. Beleza? Como ficaria isso? Então, vamos lá. Fazendo o jogo de sinal, como assim jogo de sinal? Se nós tivermos, por exemplo, aqui, ó, mais vezes mais, e tivermos mais vezes menos, o que é que diz? Mais com mais dá mais, e mais com menos dá menos. Só que é um jeito muito prático de aprender isso, pessoal. Toda vez que você tiver uma multiplicação ou divisão, toda vez que for multiplicação de sinais iguais, não importa se são mais com mais ou menos com menos, vai dar sempre positivo. Se os sinais forem diferentes, vai dar negativo. Então, o A é positivo, o outro A é positivo, dá o quê? Positivo. Dá A ao quadrado. O A é positivo, o B também é positivo, portanto, dá positivo. A vezes B dá AB. Pronto, agora vamos para o B. O B aqui é positivo e o A é positivo, portanto, dá positivo. Fica B vezes A, dá BA. Pronto, agora vamos, o B e o A, ambos são positivos, dá positivo. Aliás, o B com B, ambos são positivos, então fica positivo. Então, B com B dá B ao quadrado. Beleza? Então, mas analisa o seguinte, pessoal. Temos A ao quadrado, só que nota, mais AB. Analisa que aqui é um produto de A vezes B e um produto de B vezes A. Na multiplicação, pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz se é A vezes B ou B vezes A. É a mesma coisa. Então, a gente pode escrever aquele BA como AB, certo? Mais B ao quadrado. Portanto, fica o quê? Colocando aqui na frente. Fica A ao quadrado mais, olha, AB mais AB dá 2AB mais B ao quadrado. Portanto, pessoal, o quadrado da soma de dois termos, ou seja, de A mais B ao quadrado, né? Ou seja, A mais B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso aqui, meu estudante, sempre vai acontecer quando nós tivermos o quadrado da soma de dois termos. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos vai ser igual ao quê? Ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa expressão matemática aqui é chamada de quadrado da soma de dois termos. Para ficar mais claro isso, vamos fazer 3 exemplos aqui, tá bom? O primeiro deles é o seguinte, o quadrado da soma de x mais b. Então, como ficará isso aqui? O que diz a regra? O quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, que é o quê? 2. 2 ao quadrado. Portanto, fica x ao quadrado, mais 2 vezes x dá 2x. 2x vezes 2 dá 4x mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Portanto, o valor da nossa expressão será essa aqui. X ao quadrado mais 4x mais 4. Beleza? Vamos para o segundo exemplo agora. O segundo exemplo é o quê? X mais 3y ao quadrado. O que é que diz a regra? Só fazer a regra, pessoal. Quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, ou seja, vezes x, vezes o segundo, 3y, mais o quadrado do segundo, ou seja, 3y ao quadrado. Então, continuando, fica o quê? X ao quadrado, mais 2 vezes 3 dá 6, vezes y, vezes x, mais o quadrado mais y ao quadrado, que dá 9, y ao quadrado, dá y ao quadrado. Portanto, o valor da nossa expressão vai ser o quê? X ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado. E para finalizar, vamos para o terceiro e último exemplo, que vai dizer o seguinte.
a ao quadrado mais 2ab ao quadrado, certo? Então fica o quê? O quadrado do primeiro, ou seja, 4, aliás, a elevado a 4 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o quê? A elevado a 4, vezes o segundo, que é AB, aliás, A e 2 vezes AB, mais o quadrado do segundo, que é o quê? 2AB ao quadrado, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, vamos aplicar uma propriedade de potência. Essa propriedade diz o seguinte, ó, quando você tem A elevado a N, ou seja, um expoente, uma base elevado, uma base com expoente elevada a um outro expoente, como é que você faz? Você escreve a base e multiplica os expoentes, ou seja, N vezes M. Portanto, aqui nós temos o que? A e multiplica. 4 vezes 2 dá 8, beleza? Mais 2 vezes 2 dá 4. Agora aqui, pessoal, nós temos agora ó, a elevado a 4 vezes A, mais uma propriedade de potência. Nós temos o que? A elevado a 4 vezes A elevado a 1. Aqui é produto de potência de mesa básica. Aqui diz a regra, você repete a base e soma os expoentes. Ou seja, 4 mais 1. Então, fica A elevado a 4 mais 1, dá A elevado a 5. Portanto, fica A elevado a 5 vezes B, certo? Mais 2 ao quadrado, que dá 4, A ao quadrado, vezes B ao quadrado. Portanto, o resultado será o quê? A elevado a 8, mais 4A elevado a 5, vezes B, mais 4A ao quadrado, B ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, analisa aqui o produto notável. O quadrado da soma de dois termos não é complicado. Basta você seguir a regra. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos sempre será o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, na próxima aula, vamos ver mais um produto notável, é o quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Então, quem não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe o vídeo aí e deixe aí nos comentários os conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, tá bom? É isso aí, falou, valeu, fui!